Fala galera, tudo bom com vocês? Então, Flavinho DJ falando aqui novamente. Bom, primeiramente eu queria falar sobre algumas questões aí complexas, ok? Então vamos ao assunto. Ditadura militar, como o título já diz. O que eu penso? Bom, é inegável, cara, que os militares, eles naquela época, eles sabiam o problema que tinha em as pessoas ir para o lado da esquerda, do comunismo, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto, mas de modo geral, o comunismo ou o socialismo são coisas que já foram tentadas várias vezes. Toda vez que a esquerda entra no poder, como foi lá nos Estados Unidos, como foi aqui no Brasil, e como está sendo na Venezuela, o ponto máximo, né, que é a pobreza, que é a miséria, chega sempre isso. A tendência é o país empobrecer e os recursos acabarem. Por que acaba, galera? Vou resumir bem rápido. Simplesmente você não produz tanta riqueza e você divide aquela riqueza. E não tem riqueza para todo mundo. Dinheiro você fabrica, tá? Dinheiro é fácil para o governo fabricar. Agora, as coisas não tem como você surgir do nada como dinheiro. Então o que acontece? Por isso que surge a inflação. Porque, por exemplo, um monte de gente comprando carro, não tem como você produzir carro para aquilo, para aquela quantidade de pessoas querendo carro. Então o preço aumenta, surge a inflação. Assim também com a comida. A comida tem uma quantidade que você produz, quando a demanda aumenta, você não tem condição às vezes de produzir aquilo e o preço aumenta, tá? Então é por isso que surge a inflação. Chega um ponto também que começa até a faltar coisas, tá? Então no caso, e por que o sistema capitalista é melhor? Por quê? Se você trabalha mais ou você ajuda mais pessoas, vamos supor, por exemplo, um cara que, por exemplo, igual o Bill Gates, por exemplo, que você usa o Windows, né? Você tem o Windows no seu computador, então a maioria das pessoas tem o Windows no computador, né? Ele criou essa coisa, ele não criou, mas ele comercializou isso, ele, né, idealizou isso, né? O Windows. Então, nada mais justo de que ele ser milionário, porque ele ajudou milhares de pessoas. Se você, por exemplo, igual eu, sou DJ, eu ajudo aí no máximo centenas ou 500 pessoas, e olhe lá, muito isso. Não tem como eu receber a mesma coisa que o Bill Gates, por exemplo. Agora, se você tem uma carreira artística que tem muitos fãs, por exemplo, um cara que é youtuber, por exemplo, nada mais justo ele ganhar, porque ele atende a necessidade de milhares de pessoas que acompanham o trabalho dele. Entendeu? Por exemplo, se você vende, você distribui soja, por exemplo, nada mais justo você ter um dinheiro que você ajuda milhares de pessoas a se alimentarem, ok? Se você faz uma função muito importante na sua empresa, né? Nada mais justo você ganhar bem por isso. Então assim, ou você estudou para isso também, né? Um médico, por exemplo, estuda muito para salvar vidas, por exemplo, então ganha bem. Então nada mais justo. O preço quem determina são os clientes, né? Se você paga, por exemplo, se eu quero comprar um feijão, eu vou lá, compro, eu estou dando meu dinheiro, que eu acho menos importante do que o feijão que eu quero comer. Entendeu essa parte? Então está explicado. O comunismo o que faz? Ele pega, ele divide para todo mundo igual, e o que acontece? As pessoas não têm necessidade, por exemplo, de ser médico, sendo que você ganha a mesma coisa do que o cara que não é, que, por exemplo, carrega lixo na rua, que qualquer pessoa, não estou desmerecendo, mas qualquer pessoa pode carregar um lixo, por exemplo, qualquer pessoa pode varrer uma rua, né? Do que um médico que estuda anos e anos para isso, tá? Então, se você coloca no mesmo patamar essas duas pessoas, para que um lixeiro, por exemplo, vai querer ser médico, ou uma pessoa que está optando por ser médico para ser lixeiro, sendo que vai ter que estudar anos e anos em cima do livro? Entendeu qual que é o negócio, a diferença? Então acho que está explicado bem a diferença. Bom, então galera, é o seguinte, o sistema capitalista, por exemplo, promove, por exemplo, o Silvio Santos, que era camelô,
cresceu até os dias de hoje, que é empresário. Então, é assim, você fala, mas ele é minoria. Claro que é minoria, galera. Nem todo mundo está disposto a se sacrificar, se esforçar para crescer. Tem gente que só quer viver de boa vida, cara. Então não adianta reclamar, tá? Então tá beleza, eu acho que eu expliquei, metade do vídeo foi só para explicar isso. Mas eu acho isso muito importante para vocês entenderem, vocês vão justificar. Então naquela época, os militares realmente sabiam disso, tá? Eles sabiam que o comunismo não era uma boa para o Brasil, né? Porque eles tinham conhecimento do que o Stalin estava fazendo lá. O Stalin, para quem não sabe, era comandante de um país e matava milhares de pessoas ali, matava de fome, matava de tudo, de metralhadora. Não vou entrar em detalhes que não compensa, tá? Então assim, matava gente pra dedéu, tá? E do outro lado tinha o Hitler também, que não era comunismo, mas já veio do Partido Comunismo e criou uma outra coisa mais louca com base no comunismo, tá? Que é o nazismo, tá? Então, é uma coisa que realmente é comprovada que a longo prazo não dá certo, tá? Socialismo também não dá certo, mas naquela época era mais o comunismo mesmo, o socialista ainda não era uma coisa forte, tá? Então tá explicado isso bem explicitamente, ok? Eles tentaram fazer uma coisa que não se pode fazer. Você não combate ideias com força. Por exemplo, se você gosta, por exemplo, da Dilma, por exemplo. Não adianta eu querer te espancar para você deixar de gostar. Você que tem que entender que aquela política dela estava errada. Se você não entendeu, o problema é seu. Então, os militares, eles falharam miseravelmente em tentar combater. Flávio, como é que você prova isso? Simplesmente, eu só falo duas palavras, Dilma e Lula, tá? Eram duas pessoas que foram combatidas lá nos militares e foi só o governo acabar para eles virarem presidente. Aí você fala, Flávio, mas se eles não tivessem largado, eles não teriam virado. Beleza, só que é o seguinte, quanto tempo os militares iam aguentar as pessoas não querendo eles no poder? É isso que eu te pergunto, porque naquela época, muita gente era de esquerda, inclusive eu acreditava mesmo, não na época dos militares, que eu era criança, mas na época por isso que eu nem vou julgar como que era aquela época, como que não era, eu só tô julgando o resultado final disso, tá? Ou o resultado daquilo, tá? Daquela ação, tá? Então assim, o que acontece? Eles chegaram a um ponto que a população tomaram raiva deles, tá? A população já estava cansada de ficar naquela mesmice ali de perseguição a uma ideia, porque você não combate uma ideia com força, ao contrário, as pessoas se solidarizaram com aqueles jovens que combatiam os militares. Então acabou que o FHC, a Dilma, o Lula e vários outros políticos, né, hoje em dia ficaram fortes 10 a 20 anos, tá? Eles eram combatidos pelo exército, certo? Então, galera, acabaram virando heróis e os militares que tentaram ajudar viraram inimigos, né? Tomaram ódio da população. Então, galera, resumindo, não se combate ideia com força, tá? Qual foi a melhor solução para o comunismo e o socialismo? Simplesmente, eles entraram no poder e fizeram a cagada que fizeram, as pessoas viram. Uma ideia, você só combate com duas coisas, tá? Ou você combate com a pessoa entender que aquilo é uma merda, tá? Ou vendo o outro fazer merda, ou pior, né? Que é da pior maneira possível, você colocando isso na prática e vendo que é uma merda. Então o comunismo foi colocado à prática, deu merda. Socialismo aqui no Brasil e vários outros países está sendo colocado em prática, está dando merda. Em todos os países que tem socialismo, está dando merda. Você não pode citar nenhum país que é socialista e que está dando certo. Ou que, assim, claro que no início ele dá certo, como aqui no Brasil foi a maravilha, e logo no final sempre acaba em miséria, todo mundo ficando pobre. É isso que acaba.
Todo final do socialismo é esse. E toda democracia ela tende a ir ao socialismo. Por quê? Porque quando todo político ele quer agradar os eleitores dele. Então eles prometem inúmeras coisas. Com a ideologia esquerda, não tem jeito. Você quer dar tudo de graça para todo mundo. E almoço grátis não existe. Já conversei isso com vocês anteriormente. Quem não viu, pode ver os outros vídeos, tá? Eu vou fazer um vídeo só específico sobre isso, tá? Então, galera, pra mim, outra coisa também que demistifica a questão do militarismo aqui no Brasil foi o quê? Simplesmente, galera, todo mundo fala, mas naquela época era mais seguro. Mas a galera esquece que o Comando Vermelho surgiu na época do regime militar. Em 79 foi criado o Comando Vermelho. E aí? Como que fica? Os militares não poderiam ter acabado com esse Comando Vermelho? Agora ele tá aí, fortão. E naquela época era mais fácil, né? Que era só um grupo de pessoas. E aí? Eu te pergunto, né? O Comando Vermelho estava ativo lá. Porque ele não surgiu... Quer dizer, ele não surgiu ali do nada ali, né? Alguma coisa já tinha criminosa ali. Então tinha crimes e o governo militar passou batido disso. Tá? Então, quer dizer, e aí, como que fica? O crime também não era tão bom. Outra coisa também que fala, mas a economia foi boa. Não, uma coisa tem que admitir, eles fizeram estradas, inclusive aqui na minha cidade fizeram um mergulhão que é muito bom. Fizeram, realmente fizeram, isso tem que admitir. Isso, infraestrutura foi a melhor opção, tá? Só que assim, coisas que não fizeram que hoje em dia não dariam certo, tá? Que foi o quê? Não tiveram políticas de corte de imposto, tá? E não fizeram também, não diminuíram os direitos trabalhistas, que atrapalham muito mais o trabalhador do que ajudam, na verdade. Muita gente pensa que ajuda, mas eu já falei isso, eu vou fazer um debate também sobre isso também, tá? Então, galera, infelizmente não fizeram isso, não abriram mercado também, não liberaram a importação livre dos produtos. Quer dizer, coisas que são fundamentais para o país crescer. E naquela época era sabido que isso funcionava, né? Mas, infelizmente, não fizeram. Não fizeram. Então, quer dizer, a longo prazo, mais cedo ou mais tarde, das duas ou uma. Ou as pessoas iam revoltar e tirar eles do poder de qualquer maneira, tá? Porque a maioria ideológica esquerda, ainda a esquerda não tinha tentado colocar sua ideologia em prática, né? Então a vontade popular era de colocar isso em prática. Não ocorreu, eles iam ter que sair de qualquer jeito, tá? E mesmo que fosse um governo bom, né, as pessoas continuassem acreditando nisso, a longo prazo ele ia também chegar no socialismo, por que pareça. Porque ia virar uma grande estatal, o Estado ia ficar muito mais forte. Então, quanto maior o Estado, pior o IDH dele. Você pode perceber você pode pesquisar aí, os países que tem mais IDH são os que tem menos governo, tá? Pode comparar isso. Então é isso, galera. Em resumo, pra mim, eles tentaram, tá? Eles realmente quiseram melhorar o país, tá? Fizeram tudo por ele, mas de uma maneira que não funcionou. Foi uma maneira errada, foi uma maneira combater a base da porrada. E nem tudo você combate a base da porrada. Tem certas coisas que realmente se resolvem na porrada. Mas ideias, meu amigo, você não pode bater em quem não concorda com você. Não adianta, não é assim que funciona a vida. Entendeu? Cara, eu quero fazer isso. Aí você não vai fazer, não. Vou te encher de porrada se você fizer isso. A não ser, claro, que te prejudica ou prejudica um terceiro. Tá? Mas nesse caso, em ideias idiotas de economia, como o socialismo e o comunismo, não adianta. São coisas que tem que ser posta à prática, né? O pessoal quer almoço grátis, chega um ponto que acaba o dinheiro. Ó, tá vendo? Não deu certo. É igual, por exemplo, você vai abrir uma padaria. Eu quero abrir uma padaria e dar pão pra todo mundo de graça. Você vai durar um dia, meu amigo. Mas você pode fazer. É uma ideia burra? Mas você pode fazer.
Beleza? Então é isso. Infelizmente eu acho que não foi uma boa ideia ter acontecido isso. Não, realmente aconteceu, foi o que eles puderam fazer. Foi tentado, mas não deu certo. É isso que eu penso do regime militar. Fora que você tira a liberdade do indivíduo, né? Porque você não pode falar mal do governo. Porque, lembrando também, galera, que igual, por exemplo, os militares aqui, né, qualquer polícia militar, você vê como que ele age, você vai questionar, você está fazendo alguma coisa errada, ele vai lá e te bate, te espanca, né? Por mais que você esteja certo às vezes. Então é tudo resolvido à base da porrada, e não é assim que é a vida, né, galera? Nem tudo você se resolve à base da porrada. Então, infelizmente, para mim, o regime militar, foi uma coisa histórica, claro que aconteceu, todo o meu respeito, mas foi uma tentativa frustrada. A prova disso é só os três lá, o FHC, o Dilma e Lula lá no poder. 2 socialistas, 2 comunistas. E aí? Resolveu? Não resolveu. Quantidade de pessoas que são comunistas aí. Naquela época também era muito mais, tá? Muito mais. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fui!